Boa noite! noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tudo ótimo. Perfeito, então. Hoje o assunto promete, né? Foi pauta, te chamei para a gente falar sobre esse tema, porque foi pauta muito forte da última live que eu fiz com a doutora Ana Marta, onde a gente falou sobre hormônios anticoncepcionais, saúde da mulher e influência na saúde do intestino como um todo, e a gente tocou no assunto de hemorroidas e choveram de dúvidas aqui. Abri caixinha de perguntas, várias meninas me mandaram perguntas para a gente tirar aqui as dúvidas hoje, e eu pensei comigo, ninguém melhor para falar sobre esse tema do que alguém que convive com isso diariamente, né? Então, convidei aí meu super parceiro, meu super amigo, doutor Eurípides, para falar sobre esse tema com a gente. Se apresenta rapidinho para quem ainda não te conhece, para a gente começar a falar sobre o assunto. Pronto, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui falando de um tema que eu gosto de tratar, tem até no meu livro, né? Um capítulo sobre hemorroidas. E meu nome é Eurípides Barçanufo, atuo na coloproctologia já tem mais de 10 anos e tem meu livro. Eu e a Jamila temos uma parceria aí na modulação intestinal, que ajuda também, né, na prevenção de hemorroidas, que a gente vai falar durante a live aqui. E estou à disposição para qualquer dúvida. E mesmo se ficar alguma dúvida, pode falar com a Jamila ou falar diretamente comigo, que a gente vai conversando aí. Né? Começar pelo começo, como dizem. Primeiro, né? Eu sei que tem muita gente, enfim, todo mundo sabe que existe, né? Que isso é um problema recorrente, mas muita gente não sabe quais são as principais causas. Então, se você pudesse contar para a gente um pouco de quais são as principais causas, né, do aparecimento aí das hemorroidas, por que a gente tem, e se é uma tendência a acontecer mais em mulheres do que em homens, ou se não tem nenhuma relação. Vamos lá. A hemorroida, causa mesmo específica, é, a medicina coloca naquele patamar da idiopática, né? Que é quando não sabe explicar, joga nessa caixinha aí para deixar um conjunto de coisas que causam. Mas no dia a dia a gente percebe algumas coisas em comum, tá? O pessoal tem que saber que o coxinha hemorroidário, todos nós temos ele, tá? Alguns vão manifestar a doença hemorroidária, que aí aquele carocinho junto com sintomatologia. E às vezes não aparece carocinho, só dor, porque às vezes a hemorroida é interna. Então eu consigo observar com anoscópio, que é igual um espéculo vaginal, vocês mulheres conhecem bem, aquele descartável de plástico, é parecido com aquele, só que é para o ânus. Eu consigo ver os primeiros 10 centímetros. Mas não estou fugindo da sua pergunta, não. Etiopatologia. Tudo aquilo que pode aumentar a pressão de forma incorreta sobre o ânus. Vamos por gravidez. Gravidez está empurrando tudo para cima e para baixo, né? O neném ali está fazendo pressão na sua pelve. Então, uma grande chance de desabar esse mamilo hemorroidário e vir para fora e ter crise durante a gravidez. Então, qualquer coisa que possa aumentar a pressão abdominal, e se você já tem uma predisposição, você pode manifestar a doença hemorroidária. Emagrecimento, quando você emagrece demais, porque o coxinha hemorroidário, ele é formado por fibras musculares e gordura. Então, quando você emagrece muito rápido, aquele coxim, que é o que sustenta a hemorroida, fica fraco e desaba. Aí você pode ter sintomatologia. Engordar demais, aí já é o oposto também. Pode aumentar a pressão abdominal e empurrar as coisas para fora. Então, alimentação incorreta, alimentos processados, ultraprocessados, tudo que tem muito resíduo, né, pode irritar a parede da hemorroida. Aí sim, falando de coisas relacionadas a,
Porque a hemorroida, além desse coxim, ela é formada por um vaso, uma varize, igual a das pernas, só que no ânus. Então, qualquer coisa que vai fazer com que o sangue pare ali naquele local, vai fazer ela engurgitar, pesar e desabar também. Mesmo que tenha o coxim normal, pode desabar por um excesso de sangue ali naquele local. Por isso que existe também a trombose hemorroidária, que é um trombo dentro da hemorroida, tá? Que é doloroso pra caramba, né? Só quem teve para saber, tá bom? E a pergunta que sempre fazem, né? Não sei se eu já vou cobrir alguma pergunta aí. A pimenta em si causa a hemorroida? Não é que ela causa a hemorroida, tá? O problema da pimenta não é a pimenta em si, é mais a semente dela, que você não digere semente, a semente vai sair quase que inteira. E aquela semente é onde está a maior parte da capsaicina da pimenta. Aquilo ali em contato com o vaso da hemorroida vai fazer uma vasodilatação, aí pode precipitar crises em pessoas que têm uma tendência a ter a doença hemorroidária. Então, num geral, Jamila, a fisiopatologia da hemorroida é mais ou menos essa. Entendi. E aí a Ana até fez uma pergunta aqui que estava dentro da linha, mas que faz todo sentido, se é algo que você pode herdar hereditário, né? Se a hereditariedade também é um fator que aumenta a chance de desenvolver. Isso é engraçado, porque meu pai teve, minha mãe teve, então por isso que eu tenho também. Entra naquela conversa que a gente sempre fala, né? Que primeiro que genética não é certidão de que você vai ter também. Depende da epigenética, depende dos seus hábitos, em grande parte, tá? E segundo que todo mundo tem mamilos hemorroidários, uns maiores, outros menores, que o plexo hemorroidário faz parte de um sistema circulatório importantíssimo, que quando, por exemplo, está entupido a passagem do sangue para o fígado, ali é uma circulação colateral, que vai subir pela parede do reto e vai pela parede da barriga, desviando para o sangue voltar para o coração. Então, gente, não é hereditário, mas pense bem, a maioria das pessoas, seu pai, sua mãe, vocês têm mais ou menos o mesmo hábito alimentar. Então, hábito alimentar, hábitos de vida, então a epigenética é muito parecida. Então, é mais fácil vocês terem todos em casa por conta disso, mas não por uma questão genética. Perfeito. E aí você falou que é como uma varize, é uma varize, né? Um vaso que tem essa dificuldade de passagem sanguínea. Então, quem tem varizes tem mais tendência a desenvolver também? Tem uma relação direta ou não? Sim, excelente pergunta. Tanto que um dos remédios que ajuda muito a resolver a hemorroida, que são os venotônicos, também são usados para doenças de varize nas pernas. E tem gente que fala, que vai lá para tratar a hemorroida, a melhora da hemorroida, fala, doutor, tirou minha dor nas pernas também, como que pode? Porque a fisiopatologia é a mesma. Então, você tem toda a razão em pensar isso. Perfeito. E existe, assim, alguma relação direta com o sexo? Então, mulheres têm mais suscetibilidade do que homens ou não? É uma divisão igual, digamos assim, é relativo. Mulheres têm mais suscetibilidade, sim, porque as mulheres, em geral, têm muitos fatores que acabam aumentando a pressão intraabdominal. As mulheres têm mais intestino preso, então isso pode predispor a hemorroida, tá? As mulheres têm a questão de gravidez, a próprio ciclo menstrual, né? Você sabe, quando está próximo a menstruar, às vezes dói perna, tem inchaço nas pernas, então isso também predispõe a inchar a hemorroida. Então, sim, as mulheres têm um fator maior aí, tanto hormonal quanto anatômico mesmo. Interessante. E aí, no dia da live com a doutora Ana Marta, teve uma pergunta que eu achei bem legal e que eu
decidi trazer para cá? Porque a gente falou sobre hormônios, né? Levantamos uma questão bem profunda sobre anticoncepcional, vieram várias dúvidas relacionadas a isso. E a pergunta é, se o uso de anticoncepcional aumenta também o risco? Porque o uso de anticoncepcional interfere na circulação, né? A gente sabe que tem várias mulheres que têm risco aumentado de ter trombose ou, né, eventos vasculares relacionados com o uso do hormônio anticoncepcional. E com relação à hemorroida também é direta essa relação. Pelo mesmo princípio, Jamila. Sim, sim. Então, a relação é direta mesmo. O uso do anticoncepcional, de forma que é usado hoje em dia, né, abusiva, vamos falar assim, que é um dos remédios aí que é usado indiscriminadamente, de hormônios sintéticos em grande parte, tudo isso influencia na circulação. Tanto que o uso de anticoncepcional e algumas mulheres que têm alguns fatores genéticos predispõem elas à trombose mesmo, né? Então, tem alguns pleomorfismos genéticos aí que associados ao anticoncepcional pode dar até AVC. Então, tem que ter cuidado. Toda medicação tem seus prós e seus contras que deve ser bem investigado junto com o seu médico. E aí entra a questão do empoderamento de vocês mulheres, para poder sentar na frente de um médico e poder questionar, doutor, qual que é a chance de acontecer uma trombose comigo usando anticoncepcional? Doutor, qual que é a chance de uma doença pior? Isso depende de vocês, gente. Tem que parar de terceirizar a saúde, jogar tudo para cima do médico, que hoje em dia o médico gosta de pacientes realmente inteligentes, empoderados mesmo, que chega para te desafiar. Eu gosto do paciente que me desafia para eu poder estar sempre melhorando. Essa questão do questionar, né, é uma coisa muito forte que eu sempre bato muito na tecla, inclusive aqui mesmo nos meus posts, nos stories e até nas lives, a gente bate muito na tecla dessa questão do empoderamento, da importância de você questionar. E você falou do uso indiscriminado do anticoncepcional, essa pauta é sempre muito boa, sempre traz grandes questionamentos, porque, de fato, a gente vê meninas muito jovens começando a usar anticoncepcional e tendo problemas que elas não deveriam ter com 20 e poucos anos, porque já estão fazendo uso de anticoncepcional há 5, 6, 7 anos, né? Eu tenho amigas que começaram a usar anticoncepcional com 12 anos. Então, assim, a pessoa nem iniciou a vida sexual e ela já está usando hormônio anticoncepcional porque tem acne, porque tem o ovário policístico, então acaba que a gente vê que realmente essa questão do questionamento e do empoderamento, não só das mulheres, mas de todos, né? De você não achar que o profissional que está ali na frente sabe tudo, né? Que você realmente perguntar o porquê dele estar fazendo aquela conduta para você entender, né? Por que eu estou tomando? Por que eu estou usando isso? Vai ser por quanto tempo? Eu preciso disso por quanto tempo? Como eu vou saber que eu não preciso mais? Então, vocês que estão aqui assistindo essa live hoje, tomem posse, né, da saúde de vocês, assim, nesse sentido de realmente questionar e perguntar sempre que puder por que cada conduta está sendo tomada. Legal. Nessa linha, a reposição hormonal, no caso, né, de menopausa e etc., ela também tem a mesma relação do anticoncepcional ou é diferente? Então, é um pouco diferente, tá? Porque, primeiro, tem que ter cuidado com a reposição hormonal, das doses da medicação usada. Tem um pessoal que faz homeostase hormonal, que são excelentes. Então, procurar um especialista mesmo para te passar a melhor medicação para você, para minimizar riscos, né? Não é simplesmente repor o hormônio sintético, tá? Então, se você está fazendo uma reposição hormonal na menopausa, etc., com doses altas, com uma dose que não é para você, não é padronizada para você, pode ter uma chance maior, sim, de hemorroidas, eventos tromboembólicos e até cânceres, né? Já comprovaram aí que com o aumento do estrogênio em excesso, etc. Procurando um bom ginecologista, um bom endocrinologista, procurar, não puxando sardinha, mas pessoas que têm uma linha mais integrativa,
você vai estar bem respaldado. Eu costumo falar assim, você tem que escolher bem os seus médicos e depois que escolher, casar com eles, né? Tipo, escolher um que é bom, escolher um proctologista bom, casa com ele, vocês mulheres, um bom ginecologista, casa com ele. E assim, gente, eu não sei tudo, isso aí é uma coisa que eu falo para vocês tranquilamente. Quando um paciente me pergunta algo que eu realmente não domino, eu falo para ele, ó, não domino muito esse assunto, vou estudar para trazer o que existe de novo aí na ciência para você. Então procure médicos que têm essa curiosidade, não aquele que fala, não, vai tomar isso e pronto. Esse aí você nem volta. Tá certo. E fatores emocionais podem interferir também? Porque a gente sabe que fatores emocionais interferem até na frequência da evacuação. Né? A gente pode, eu até fiz um post esses dias falando sobre o impacto do estresse no nosso intestino, e pessoas que são submetidas a estresse excessivo podem tanto ter diarreia quanto ter intestino preso. Pode soltar demais ou prender demais por causa dessa questão do estresse. Mas existem outros fatores, por exemplo, alguma depressão ou até algum evento traumático que também tem influência? Na hemorroida, você está dizendo? Isso. Tá tudo interligado, Jamila. Não tem como a gente separar o paciente da parte emocional. A parte emocional já vai prejudicar a microbiota dele. Prejudicando a microbiota, a pessoa vai produzir mais gás, vai ter mais incômodo na barriga. Isso pode aumentar a pressão intraabdominal dela. E aumentando essa pressão, falando em anatomia, pode desabar o que está ali, né, na entradinha do seu ânus. E outro exemplo grande aí, a diarreia. Você ir várias vezes no banheiro, você já tem aquele coxinho, já está um pouco mais frouxinho. Sentar no vaso, muito tempo no vaso, isso aí é uma pergunta grande que você deve ter recebido aí. Ficar muito tempo no vaso, sim. Tudo isso predispõe sim a hemorroida por essa questão de que vai aumentar a pressão ali no local, aquilo ali que já estava frouxinho vai desabar e pode chegar a exteriorizar mesmo a hemorroida em si. Por isso que eu tenho, né, os 5 minutos para o seu intestino, que você já deve até saber mais ou menos, né, que eu já fiz vídeos, já falei sobre isso, que passou de 5 minutos, gente, vocês só estão aumentando sua chance de ter hemorroida, você não vai evacuar. Se limpa, esquece que tem intestino aquele dia, se programe para estar sempre no vaso, no mesmo horário, todo dia, mesmo que não esteja com vontade, para criar novamente esse reflexo que você perdeu, com o tempo que você perdeu esse reflexo, anos e anos de maus hábitos. Você não vai ser da noite para o dia que ele vai voltar. Mas você criando o hábito, põe o celular para te lembrar. Eu até brinquei esses dias e pegou, né? O Mindful Poop. É o seu momento do seu intestino. Não é para levar celular, é para concentrar na sua evacuação. Estou pedindo 5 minutos para isso. Passou disso, o risco ali de dar uma hemorroida é grande. Eu falo muito isso, né? Eu bato muito nessa tecla. O intestino gosta, ele precisa de rotina, né? E a gente vê muita gente reclamando que, meu intestino não funciona, eu tô preso, ou então quando eu vou ao banheiro eu sinto que não foi tudo, que não esvaziou completamente, e eu não sei o que eu faço. E quando a gente pergunta sobre a rotina da pessoa, a primeira coisa que a pessoa fala é: não, eu levanto, saio de casa correndo, ou então eu passo o dia todo fora de casa, ou então, eu não tenho paciência de organizar, eu não tenho uma rotina organizada. E como é que você quer que o intestino funcione, né? Como é que você quer ter ali aquele ritmo intestinal? O próprio nome já fala, ritmo intestinal. Se você não coloca uma rotina. Então, é importante criar rotina, né? E, além de tudo, ter o jeito certo de evacuar, né? Que é muito importante também, que as pessoas não sabem. E aí vai lá, leva um livro, leva um jornal, uma revista, aproveita para se atualizar de todas as notícias do dia e esquece, e lembra de tudo, menos de fazer o cocô que precisava, né? Acaba que se envolve com todas as outras coisas, menos o que devia fazer. Jamila, o pessoal tem que lembrar que o reto, ele é um órgão sensitivo, tá? Ele tem muitas terminações nervosas por um motivo ali, entendeu? Que é para perceber quando as fezes chegar, para perceber a hora de parar de evacuar. Então, a evacuação em si é bem complexo o sistema. Então, se você está ali evacuando com o celular na mão, está nem prestando atenção ali embaixo,
Aí terminou de ler um negócio lá, tá com pressa para ir trabalhar, desligou o celular, se limpou, saiu, aí eu tô com sensação de evacuação incompleta. É claro, você nem percebeu se estava evacuando corretamente ou não, quiçá saber se foi completo ou não. É verdade, com certeza. E você falou do fígado, né? E é uma pergunta que eu também recebi bastante. Se a hemorroida tem relação com problemas em outros órgãos. Então, além da questão da varize, se existem outros órgãos, principalmente relacionados ali ao sistema digestivo, que estão relacionados com o surgimento ou com o agravamento da hemorroida. Com certeza. Dentro daquilo que eu expliquei, que é uma circulação colateral, se o sangue não está chegando legal no seu fígado, por N motivos, seu fígado está sobrecarregado, uma ascite, tem muitos motivos para o sangue não estar chegando legal no fígado. Ele começa a represar lá para baixo. É um sistema hidrostático, gente. Pesou lá para baixo, quem que está dentro do seu mamilo hemorroidário? É uma veia, um vaso. Então, vai começar a exteriorizar. Tanto que no curso do Dr. Jean, que você fez também, né, está lá relacionado assim, hemorroida, grau 1, 2, 3, 4, no quadrinho relacionado ao fígado. Porque tem tudo a ver. Porque ali é onde drena o que vem ali debaixo do intestino, dessa circulação colateral. Se o sangue não está retornando legal, tá? Porque, vamos voltar lá na anatomia, né? As veias, elas funcionam com uma pressão, o sangue vai voltando, empurrando mesmo. Não é igual a artéria que o coração está jorrando, né? E está batendo e está jogando o sangue. Esse não, esse volta por uma pressão hidrostática mesmo. Se está voltando devagar, aumenta a congestão ali na hemorroida e pode sim te predispor a ter hemorroida, problemas de fígado, sim. Ou seja, se você está com problemas de hemorroida, cuide bem do seu fígado. Se você já teve, né, cuide bem do seu fígado. Se você não quer ter, cuide bem do seu fígado também. O fígado é um grande órgão aí que precisa de bastante atenção e a gente às vezes esquece dele, né? O pessoal às vezes esquece, mas é isso aí. Cuidem do fígado de vocês. É uma forma de prevenir, né? Acabou que eu estava até abrindo algumas perguntas aqui, e aí tinha como prevenir. Inclusive, essa é uma forma de prevenção, né? Prevenindo, garantindo um funcionamento intestinal, uma frequência intestinal adequada, evitando o intestino preso, evitando ficar muitas horas sentado no vaso desnecessariamente, se posicionando de forma adequada para fazer cocô, para evacuar, e cuidando, né, dessa questão circulatória toda, principalmente e especialmente do fígado também, que eu acho que é importante. E a desbiose, né? Muita gente... Só completando, tem um fator importantíssimo aí, tá? Que é o papel higiênico. Papel higiênico, gente, só serve para dar lucro para o proctologista, viu? Porque o ânus não é feito para ser raspado igual a gente faz com o coitado, tá? Isso aí agride, dá principalmente a fissura, mas também pode predispor a hemorroidas por conta do uso abusivo aí de papel higiênico. Você, quando vai limpar sua boca com um guardanapo, você esfrega daquele jeito que você faz com o seu ânus, gente? Não. A pele do ânus é mais delicada do que a do seu lábio. Então, por favor, não vamos agredir o coitado, não. Lava e tira o excesso com lenço umedecido. O lenço umedecido ele é mais delicado, ele é próprio para isso. Tá? As indústrias de papel higiênico que não me ouçam, né? Mas eu sempre prego contra o papel higiênico. De fato, usem aí chuveirinho, ducha higiênica, é a melhor forma também de evitar. E eu ia te perguntar sobre a desbiose, né? Que eu vejo muita gente falando, comentando. As pessoas às vezes até têm dúvidas sobre o que é desbiose, mas isso é um assunto que a gente vai tratar mais pra frente, né? Mas assim, essa coisa da desbiose, ou até do próprio leaky gut, que tem muita gente que pergunta também, né? Da hiperpermeabilidade intestinal, e aí a associação com intolerâncias alimentares e até alergias alimentares, que a gente acaba sendo exposto e tudo mais. Perguntaram se tem relação e com certeza tem, porque você já respondeu, né? Tá tudo ligado. E uma vez que a desbiose ou a hiperpermeabilidade intestinal interferem
também no ritmo do intestino, também na frequência de evacuação e etc., também está relacionado. Mas e a proliferação bacteriana? Se eu tiver algum desajuste na proliferação bacteriana ali naquela porção final do intestino, também aumenta a suscetibilidade? Vamos lá. Uma hemorroida pode ser a ponta do iceberg de um problema muito maior ali para dentro do intestino, né? Então, quando eu recebo um paciente com hemorroida, eu tenho que investigar os outros sintomas e hoje em dia também eu já tenho a nutricionista do meu lado, né? Que a Jamila é uma das pessoas que eu mais encaminho. Então, o erro alimentar, tá tudo interligado. Erro alimentar, desbiose, gás, aumento de pressão. Agora, Deus é tão sábio, Jamila, que o sistema imunológico ali embaixo, ele é bem intenso para realmente não deixar passar a bactéria, ter translocação. E de vez em quando escapa e dá um outro problema, que é o abscesso anorretal, que esse é doloroso. Esse pode dar uma síndrome que chama Fournier, que o Fournier é uma infecção no tecido, na gordura ali de baixo, que já peguei paciente que teve que tirar testículo, tirar até o ânus, ficar com colostomia por conta disso, tá? Mas isso é o extremo do extremo. Mas, em geral, a bactéria ali no local não interfere muito nisso não, porque Deus é sábio, ele aumentou a defesa imunológica ali, porque sabe que ali tem uma concentração maior de bactéria. Tanto que no pós-operatório é uma ferida que cicatriza aberto, com cocô passando nela. Então você vê, tanto que realmente Deus é sábio na obra como um todo, né? Já que você falou de pós-operatório, eu vou responder uma pergunta que eu recebi 3 vezes da mesma pessoa, que foi da Sabrina, e ela inclusive está aqui na live, chegou cedinho, estava ansiosa. Ela pediu para falar um pouquinho sobre o pré e o pós, né? Se existe algum preparo especial para o pré, para o pós, e contar um pouquinho mais sobre o pré e o pós-operatório da cirurgia de hemorroida, que ainda é uma coisa que assusta as pessoas. Então vamos lá. Cirurgia de hemorroida. A indicação da cirurgia é do paciente. Se você sentar na frente do médico e ele de cara já fala, vamos operar, sai correndo do consultório, certo? Por quê? A indicação da hemorroida são aqueles pacientes que já estão com a qualidade de vida deles prejudicada. É o cara que o que você fizer ali é lucro para ele, porque ele já está há tanto tempo com dor, tanto tempo com sangramento, já chegam uns até com anemia, toda vez que vai no vaso é um suplício, que esse sim, se eu operá-lo, eu vou ter uma recuperação melhor, vai recuperar a qualidade de vida dele, ele não tem tanta dor no pós-operatório, porque ele já sofre tanta dor que aquela do pós-operatório para ele é fichinha, vamos falar assim, né? E todo pré-operatório, vamos supor, tentei tratar clinicamente, não melhorou, aí a gente já começa a pensar na cirurgia. Pensando na cirurgia, acima de 45 anos, nunca fez uma colonoscopia, esse vai fazer a colonoscopia preventiva até de câncer, tá? Porque eu não disse para vocês que é a ponta do iceberg de algum problema maior lá para dentro? Então, se eu fizer te operar sem ver se não tem nada lá para dentro, pode estar passando até um câncer batido lá para cima. Então, faz a colonoscopia, mas com esse intuito, tá? De aproveitar. Pacientes jovens, a gente pede uma retossigmoidoscopia, aquele que não tem outro fator de risco para qualquer outra coisa, porque a retossigmoidoscopia vai me mostrar os primeiros 30 centímetros, 30 a 40 centímetros do intestino grosso do paciente. Vamos supor que eu faço esse exame, lembra da ponta do iceberg? E vejo que o reto dele, o cólon descendente, o sigmoide está hiperemiado, está com sinais de inflamação, ou tem alguma coisa errada ali. Opa, eu vou investigar uma doença inflamatória nesse paciente. É jovem, tem isso, aí a gente faz biópsias, aí sim, esse paciente vai para uma colonoscopia completa, porque eu tenho que fazer biópsia de tudo. Descartei com a retossigmoidoscopia, é praxe, não é todo colega que faz, mas eu prefiro fazer uma manometria no retal.
Por quê? Vamos supor, a Jamila tem uma hemorroida, precisa operar, só que ela já teve 2 partos normais, já teve um parto com episiotomia, que foram lá e deram um corte, que foi quase no ânus, e eu vou e opero a hemorroida da Jamila, depois da minha cirurgia ela começa a perder gás e fezes, fala, doutor, foi sua cirurgia. Eu falo, opa, peraí. Aí eu mostro na manometria que já tinha uma fraqueza. E se tem uma fraqueza, eu não vou operar esse paciente de cara. Eu encaminho ele para uma fisioterapia, que é o biofeedback anorretal. Depois de 10 sessões, repete a manometria, mostra que o músculo está saudável. Não, agora nós vamos te operar com tranquilidade. Então, o que eu tinha para falar do pré seria isso, tá? Beleza. Doutor, realmente eu fui no médico, eu já vi, fiz todos os exames, minha qualidade de vida é péssima, eu quero operar. Beleza, vamos operar. A cirurgia em si é tranquila, tá? É risco baixo de qualquer tipo de complicação. Pós-operatório imediato. Eu costumo dar uma analgesia legal para esse paciente, tá? Preparo, só jejum mesmo. Eu não costumo fazer flit nem nada, porque pode até me atrapalhar na cirurgia, porque quando o paciente está anestesiado, que toma hack, aquela anestesia das costas, a musculatura do ânus relaxa. E se eu fiz um flit nesse paciente, vai começar a descer líquido ali na hora da cirurgia, que vai me atrapalhar, né? Tem colega que faz, eu prefiro não fazer o flit, de medo do paciente prender o intestino no pós-operatório imediato. O que eu já falo para o paciente? Operei à tarde, passou a noite, acordou cedo lá no hospital, vamos tirar o curativo, eu passo bem cedo, tiro o curativo do paciente, olho se tem algum sangramentozinho, se está tudo bem. O paciente já está ciente que a primeira evacuação vai ser um pouco mais dolorosa, tentar fazê-la no hospital ainda, porque ali tem remédio, tem todo um aparato maior, mas tem aqueles que não dá conta. Fala, doutor, eu só evacuo na minha casa. Só que esse já vai estar ciente, vai sangrar, não assuste, porque às vezes fica sangue retido lá por causa do curativo. O paciente já vai estar sabendo de tudo. A maioria tem meu celular, então uma dúvida ou outra que mesmo assim ficou, eles entram em contato, tá? E vamos dizer, aquele colega que opera sem fazer todo esse preparo, o celular dele não para de tocar. O paciente fica desesperado, não sabia que era desse jeito. Agora, aquele que prepara o paciente, conversa, tem todo um preparo psicológico, tudo, e opera aqueles que realmente têm indicação, a cirurgia é uma maravilha. Ou seja, existe uma quantidade grande de coisas que precisa tratar, e desde hábitos de vida, né, a toda a questão da alimentação, antes de se falar em cirurgia, né, e aí, aqui a Sabrina mesmo falou, 37 anos eu nunca fiz esse exame, né, então, assim, Sabrina, se você é candidata a operar e ainda não fez todo esse preparo, vale a pena, né, dar uma avaliada com calma, inclusive em como são seus hábitos de vida, sua alimentação, etc. Eu acho que a dúvida dela, Jamila, 37 anos, você não tem histórico familiar de câncer, se for a dúvida referente à colonoscopia. Tá tranquilo, o intestino não é tão preso, você não tem sangue nas fezes, você vai fazer sua primeira colonoscopia a partir dos 45, tá? Se tiver algum outro fator, o intestino é muito preso, aí vale a pena procurar o especialista e individualizar o seu caso. Mas um geralzão, não tem muito sintoma, 45 anos é uma idade boa para começar a prevenção do câncer de intestino. Perfeito. E tem como eliminar sem cirurgia? A pergunta da Gei aqui. Então, grande parte, 90% das hemorroidas, da doença hemorroidária, que é a hemorroida sintomática, eu resolvo sim com mudanças de hábito e medicação, consigo, tá? Grande parte. Porque senão ia ter muita gente operando, porque 1 em cada 4 pessoas vai manifestar sintomas de hemorroida em algum momento de sua vida. Então, senão, olha aí, vamos dizer, eu ia operar meio mundo, né? Mas a grande maioria responde bem ao tratamento clínico. Pode sobrar uma pelezinha que chama plicoma, tá? Essa pelezinha que sobra,
Já teve pacientes que falaram, doutor, eu acho muito feio esteticamente. Tem como resolver? Tem sim, gente. Só que aí você tem que estar ciente que é uma cirurgia eminentemente estética. Algumas pessoas têm uma quantidade de pele tão grande que não é só estética mais. Já dificulta a higienização. Aí sim, é uma indicação para a higienização. Cada caso é um caso, o seu médico vai te avaliar e vai falar para você se você tem indicação ou não. Outra pergunta que caiu demais na minha mão. Eu devo colocar para dentro? Colocar para dentro é o ideal ou não? Eu já ouvi muito isso também. Se você está precisando pôr a sua hemorroida para dentro, tem grande chance de você ser um candidato para cirurgia, sim. Porque aí entra naquilo que eu falei, gente, qual a qualidade de vida dessa pessoa que tem que ficar pondo o dedo no ânus e jogando a hemorroida para dentro? Então, essa tem indicação de cirurgia, sim. Ou seja, se chegou nesse estágio, procure aí um proctologista, procure aí o Dr. Eurípides, se você for de Brasília, para avaliar, para verificar a possibilidade de fazer uma cirurgia. E aí, com relação à alimentação, né, que eu sei que tem muitas dúvidas, muitas. A gente falou aqui inicialmente sobre hábitos de vida, né? A alimentação ela é muito importante, mas a gente também precisa pensar em todos os outros aspectos que estão relacionados a ter uns hábitos de vida saudável mesmo, inclusive a própria prática de atividade física, né? O próprio manejo das emoções, do estresse, da ansiedade, etc., que estão muito relacionados. Mas existe, assim, um alimento, que a gente poderia chamar, assim, de o terror da hemorroida? Qual que é o piorzão de todos? É a pimenta ou existe outro? Não existe esse alimento, não, que é o terror da hemorroida, não. É um conjunto de fatores de maus hábitos que vai culminar na hemorroida, que é a ponta do iceberg do problema como um todo. Tenho certeza que esse paciente que sofre crises direto, se eu aprofundar na anamnese, ele vai me revelar aí que come muito industrializados, abusa dos carboidratos refinados e gorduras ruins, né? Que são os óleos refinados também. Então, tem gente que quer o band-aid, né, Jamila? Quer resolver e continuar com os maus hábitos. Esse band-aid não existe, gente. Aí entra a nossa modulação intestinal, né, Jamila? Que a gente pratica para te ajudar a não ter só o band-aid. Fez todas essas mudanças, ainda está tendo crise de hemorroida, sua qualidade de vida está prejudicada, aí entra a nossa cirurgia. Certo, é isso aí. E aí, aproveitando que a gente está puxando o gancho com relação à alimentação, jogando a sardinha, né? Pode cá e tal. A gente vê, assim, uma quantidade de alimentos que são interessantes de incluir, né? Além de retirar, porque a gente falou muito do que não deve comer, né? De tirar industrializados, refinado, farinha, óleos, gorduras ruins, etc., açúcar, toda essa coisa, essa dieta de lanchonete que a gente fala aqui direto, né? Essa coisa da comida de pacote demais. O que a gente tem que incluir? E nesse momento, eu vejo que fazer uma alimentação com uma característica mais anti-inflamatória, né? Favorecendo, inclusive, uma melhora da saúde do fígado, porque a gente falou que o fígado está diretamente relacionado com o surgimento da hemorroide. Então, começar a pensar aí, incluir alimentos que têm esse potencial anti-inflamatório e muitas vezes usar outros auxiliares, né? Eu vejo muita gente aí dizendo que não consome, por exemplo... Ih, acho que travou. Travou aí para você? Tá me vendo? Isso, voltou. Eu tô te ouvindo bem. A imagem trava de vez em quando, mas o som tá legal. Perfeito. E aí eu vejo muita gente falando, eu não consumo coisa com gengibre, eu não consumo coisa com cúrcuma, eu evito alguns tipos de alimentos porque eu tenho medo de piorar, enquanto na verdade esses alimentos, eu conheço gente inclusive que diz que evita de comer vegetais, que evita de comer tanto cru quanto cozido, porque tem medo de piorar. Enquanto, na verdade, o potencial anti-inflamatório e a propriedade funcional desses alimentos
vai auxiliar, porque a gente precisa pensar no corpo como um todo. Então, se você está sofrendo com hemorroidas e às vezes sente medo, inclusive, de consumir algum tipo de alimentos, é importante você repensar. Primeiro, a sua base. O que você tem que tirar? Mas não é só uma questão de tirar, né? É uma questão da gente introduzir. Então, precisa pensar que é importante, que é fundamental, na verdade, incluir uma variedade alimentar, né, incluir bastante cor nesse prato, tirar essa monotonia alimentar, porque você precisa se nutrir. O fígado, ele é um órgão que precisa de bastante nutrição. A gente precisa falar aí de vários nutrientes, principalmente aqueles que estão no complexo B, que a gente encontra desde as oleaginosas até as carnes. Então, a gente precisa passar aí por vários tipos de alimentos, pensar em como é que a gente pode incluir, né, cada vez mais uma variedade alimentar e usar esses outros elementos anti-inflamatórios que a gente tem, né? É um tempero natural, é um chá, é uma erva, é a cúrcuma, que tem um potencial anti-inflamatório incrível, que a gente usa bastante. Muitas vezes associado com a própria capsaicina, né, que está ali na sementinha da pimenta. Então, a pimenta incomoda a semente, mas às vezes o princípio ativo da pimenta você consegue usar. Então, pensar em como que você consegue fazer essas associações. E a gente faz muito isso na modulação intestinal, no trabalho de modulação intestinal que a gente faz, que é levantar as questões e cortando a bola, mudando hábitos e mudando rotinas. E lembrar também que, claro, né, gente, se você é uma pessoa que vive estressada, se você é uma pessoa que ingere muita bebida alcoólica, que não dorme bem, que não se preocupa em priorizar a qualidade do seu sono, que é um dos pilares fundamentais da saúde, que é sedentário, né, que fica ali só, ainda mais agora com essa pandemia, do sofá para a cadeira, da cadeira para o sofá, tá aí esperando acabar coronavírus para fazer atividade física, para incluir atividade física na rotina. Não adianta. Você vai procurar, vai tomar remédio, você vai silenciar o sintoma, mas você não vai tratar. Vai chegar uma hora que a coisa vai eclodir de novo e você vai sofrer as consequências, né? E aí é a hora realmente de você pensar, que é como o doutor Eurípides falou, da gente pensar numa coisa que seja funcional, que seja macro, que trabalhe integralmente todos os aspectos da sua saúde. Então, pensem aí sobre isso, não é só sobre o que a gente tem que tirar, mas principalmente sobre aquilo que é importante a gente colocar na nossa alimentação. Caprichem nos antioxidantes, coloquem vegetais, proteínas na alimentação de vocês. A questão do emagrecimento muito brusco, né, que você falou no começo, que é uma das causas também, tem muita relação com perda de massa muscular, né? Esses emagrecimentos bruscos, há uma perda, uma depressão muscular intensa, que também vai ter consequências diretas aí nessa questão do coxinha hemorroidal. Faz sentido, né? Falei certinho. Sentido total. Aí você perguntou da questão do escolher um vilão. Se for para escolher um vilão, então eu escolhi o álcool mesmo. Para quem tem predisposição à hemorroida, o álcool não é bom. Ele aumenta a incidência, sim. E por essas e outras que eu tenho que ter uma nutricionista ao meu lado mesmo, para não só entrar com medicação, porque a medicação ela é sim eficaz. Com a medicina integrativa eu não demonizo a medicina tradicional, pelo contrário, é uma arma a mais que eu tenho, né, para terapêutica, e junto com a nutricionista, junto com um treinador físico também, que ali tem musculaturas que a gente nem sabe, geralmente nem sabe que existe, tem como treinar aquilo ali também, né? Então, é isso que é a medicina integrativa. É integrar profissionais, integrar o paciente no seu próprio tratamento. É o conheça-te a ti mesmo, lá de trás da filosofia, que aplicado para você, para a sua saúde. Porque é o que eu falo para o paciente, se você não se cuidar, ninguém vai cuidar para você. Aí, quando você olhar, já pode ser tarde demais. Que o corpo ele tem uma resiliência, ele vai até um certo ponto. Chega um ponto para frente que ele vira, desisto. Aí vem as doenças. Com certeza. Com certeza. Então, a autoobservação, o autoconhecimento aí do seu próprio corpo, o questionar, né? A gente falou sobre empoderamento, e é você também se questionar. Como que eu estou me sentindo? Né? Como que eu estou agora? Quais são os sinais que meu corpo está
me chamando, tá dando alerta, é isso mesmo? E aí, às vezes, a gente vai à procura só de silenciar o sintoma, não, como você falou, não que a medicação é proibida de jeito nenhum, ela é um aliado quando tá grave, mas muitas vezes não precisa deixar chegar naquele estágio. Se você parar, botar o pé, desacelerar e olhar para você, sentir o seu corpo, entender o que está acontecendo, entender que tem muita coisa que a gente pensa que é normal, mas que não é, né? Muito sintoma, muita coisa que a gente, passei a vida toda sentindo, então é normal. Não é normal, não é normal se sentir mal, não é normal ter desequilíbrio, não é normal ter o intestino solto demais, ou preso demais, ou sentir dor para evacuar, ou tudo mais. Então, assim, não é normal. Então, se questione, observe o seu corpo, não passe pela vida, né? Pare às vezes e escute, porque aqui é a casa, é a única casa que a gente tem é o corpo. Então, é importante. E eu vejo que com essa quarentena as pessoas ficaram muito mais ligadas em alguns aspectos com relação a isso, né? Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas pioraram a saúde, pioraram a qualidade de vida, porque tiveram uma mudança de hábito muito brusca, né? Perda de diminuição de atividade física e, enfim, baixa exposição ao sol, ansiedade, depressão, piora da qualidade do sono. Então é a hora de dar aquele stop, aquela parada e repensar aí como é que estão os seus hábitos e ouvir seu próprio corpo mesmo. Maravilhoso, maravilhoso, meu amigo. A Sabrina até falou aqui, parei de fazer exercícios físicos porque sempre que eu fazia, a hemorroida piorava muito. Vamos lá. Eu já ouvi muito isso, tá? Porque você faz atividade física para a musculatura da perna, do braço. Ninguém quer malhar pelve, né? Vamos falar assim. Você tem que fazer uma manometria, ver como que está essa saúde da musculatura da sua pelve. Provavelmente vai ter que fazer uma fisioterapia que chama biofeedback anorretal, que vai reforçar essa musculatura. E, como eu disse, cada caso é um caso. Talvez o seu caso já realmente seja cirúrgico, para você voltar a ter sua qualidade de vida. Entrou naquilo que eu disse. Eu estou tentando fazer exercício, está vindo para fora, está me atrapalhando? Está prejudicando a sua qualidade de vida. Talvez você já seja um caso cirúrgico. Certo, perfeito. E eu guardei uma pergunta para o final, que foi uma pergunta que surgiu aqui, até com umas carinhas e tal, porque eu sei que é uma pergunta que é bastante tabu. O ato sexual, o sexo anal, ele tem influência, tem relação também? Vamos lá. Se você já tem uma predisposição para hemorroida e faz esse ato sem uma lubrificação correta, sem um preparo, uma preliminar correta, é uma coisa que está até no meu livro, que o consenso é fundamental. Os dois lados têm que estar bem sintonizados para estar fazendo isso, né? Não fazer para agradar ninguém, faça se você tiver com vontade, conversando com o parceiro para que seja algo legal. Se você já tem uma predisposição à hemorroida, esse coxim já está meio frouxo, por uma relação sexual, ele pode desabar? Pode também, que é um trauma local, pode acontecer. Não é a regra, tá? Mas nas exceções pode ocorrer sim, tá? Mas se você já fez, sabe fazer, seu parceiro é parceiro mesmo, vocês conversam, tem uma preliminar legal para conseguir que a penetração não seja forçada. O esfíncter, eu costumo brincar, até teve um machão aí num post que eu fiz que ficou meio bravo. Eu vim aqui por indicação de uma outra doutora e chego aqui e vejo o cara falando, ensinando como que vai fazer sexo anal, tal, e me xingou tudo lá. Falei, gente, Instagram é livre, não quer seguir, não siga, tá? Você tem que domar o esfíncter interno para saber fazer bem o sexo anal. Porque se você for penetrar e esse esfíncter interno estiver contraído, você vai machucar e vai criar um feedback ali naquela musculatura de contração. Ela vai ficar com hipertonia do esfíncter interno e provavelmente aquele ânus ali não vai querer brincar disso mais não, por você não ter feito direito e machucado. Ou seja, com consentimento, relaxe. Então, o ato em si
não é o fator principal, é mais essa questão até da tensão e do despreparo, digamos assim, para o ato, que realmente está relacionado. Tem um capítulo no meu livro que dá uma receitinha de bolo para o sexo anal, gente. Então, recomendo aí comprar meu livro. Você que tem vergonha de perguntar essas coisas, tudo que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar, está lá no livro. E, gente, o livro dele é maravilhoso. Aquele glossário de nomes para ânus, eu fico lendo aquilo e rindo, porque é cada nome fenomenal que eu nunca tinha escutado. É muito bom. Eurípides, pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, aproveitem aí os últimos minutinhos que a gente está aqui ao vivo para mandar, para a gente responder. Aproveitem aí a maravilhosa presença do Eurípides aqui com a gente, mas de antemão eu já quero te agradecer, né? Não só por esta live de hoje, mas pela parceria sempre. Acho que é sempre bom a gente se unir com pessoas que têm a acrescentar e que pensam, né, de forma semelhante e em benefício dos nossos pacientes mesmo. Então, a gente tem esse trabalho que a gente tem feito, tem sido incrível aqui no presencial, né, e jogando para o online, o trabalho que você tem feito de orientação, de instrução, seus posts, são realmente incríveis, assim, coisas que ajudam muito, melhoram muito a nossa qualidade de vida como um todo, quebra tabus, abre a mente, abre a nossa forma de pensar sobre o intestino mesmo. Então, eu te agradeço demais pela disponibilidade para a gente conversar sobre isso hoje. Quando eu chamei ele, eu ainda falei, nossa, é um assunto que você não deve aguentar mais falar, né? Todo mundo deve te perguntar sobre isso. E ele falou, não, eu adoro falar, sempre tem questões, sempre tem assuntos interessantes. Eu aprendi demais aqui, coisas que eu realmente também não sabia. Então, eu te agradeço, né? E já aproveito para deixar avisado que em breve a gente tem novidades, né? Em breve a gente tem surpresas e coisas aqui que vão começar a surgir, que vocês vão começar a ver a gente juntos bastante, né não? Verdade. É aquele negócio. Às vezes uma pergunta diferente já me faz ver o próprio assunto de um outro prisma, que acabo buscando na mente alguma fisiopatologia, alguma coisa que eu li, e vou falar de uma forma diferente. Então, tanto que você perguntou, você quer que eu te mande as perguntas para você se preparar? Eu prefiro que seja assim, no bate-volta mesmo, porque aí sai lá do fundo da mente e sempre vem coisas legais. São assuntos que eu amo fazer, que eu já faço há mais de 14 anos na minha vida. E essa parceria, sempre que me chamar eu vou vir, você não tenha dúvida disso, que foi amizade à primeira vista lá no curso do professor Murilo, né? E não me enganei, é uma pessoa fenomenal e estamos nessa parceria junto e tá nascendo um projeto muito legal, gente. Fica esperto aí na minha rede social e na rede social da Jamila e já fica com a anteninha ligada aí que para vocês mulheres está vindo um negócio muito legal aí. Tá, com certeza. E, bom, quem me pediu para deixar essa live salva, vou deixar, tá? Depois, você, Cassiana, que pergunta diretamente para mim ou para o Dr. Eurípides se existem indicações de médico em Portugal. Eu confesso que eu não tenho nenhuma para indicar, não sei se ele tem. Você tem indicação de algum médico? Se tiver, ele pergunta lá direto no post, que a gente vê o que a gente consegue. Mas, enfim, quem ficou com dúvida, vou deixar essa live salva. Quem quer aprender um pouco mais sobre como incluir aí, não só a cúrcuma, quanto esses outros alimentos antioxidantes na rotina, né? Me acompanha lá no Instagram, eu sempre compartilho receitas, formas diferentes de colocar os alimentos. Segue lá que a gente está sempre falando sobre isso. Então, enfim, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, Eurípides, pela disponibilidade. Foi ótimo, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a live salva, compartilha com quem precisa ouvir essas informações aí, que elas são valiosas, vale ouro isso daqui. Obrigada, gratidão, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eurípides. E até a próxima. Gratidão sempre e carpe diem. Tchauzinho, pessoal. Obrigada.